É um norte para as nossas vidas individualmente. Olá, giros e giros, como que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Gente, hoje o tema é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como que funciona criar uma intimidade com ele, né? Ou por que nós temos que criar essa intimidade? Bem, se você não assistiu meu outro vídeo falando sobre discernimento espiritual, depois que você assistir esse vídeo, eu aconselho você ir lá para o segundo vídeo do canal, porque discernimento espiritual tá muito linkado a tudo aqui que nós vamos falar, tá bom? Bem, quem é o Espírito Santo? Vamos abrir Hebreus 9,14. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então aqui indica que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Então nós temos Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é eterno. O Espírito Santo vai nos ajudar a ter consciência das obras que não faz parte de Deus, das obras mortas. Além de Espírito eterno, nós podemos identificar em João 14, 26. A gente consegue identificar Jesus falando para os discípulos, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mais uma vez, através do Espírito Santo de Deus, nós vamos aprender, nós vamos tomar consciência. Então, em Hebreus 9,14, ele falava sobre o Espírito Eterno, se referindo a Deus, e aqui Jesus, né, se refere como Espírito Consolador. E ele tem as suas manifestações do tipo, em Gênesis 1:2, nós podemos ver que ele executa. Então, vamos lá para Gênesis 1:2. Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo, ele se manifesta em feitos também. Ele estava desde o princípio. Ele é Deus. Isso é primordial, a gente entender quem é o Espírito Santo. A gente vai para o segundo tópico, que é o Espírito Santo tem uma personalidade. E o primeiro tópico que eu vou abrir aqui na caixinha é: ele pensa e raciocina. Uau, Paola, como assim? Ele pensa e raciocina como nós também. Então vamos lá. Romanos 8:27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aqui nós podemos ver que o Espírito Santo, não só aqui, tá, gente? Eu tô pegando poucos exemplos, mas é só para vocês entenderem. Aqui a gente pode verificar, entender que o Espírito Santo, ele raciocina. De acordo com o que ele examina, ele intercede. Isso gera um raciocínio. Então nós podemos identificar que sim, ele pensa e ele tem um raciocínio. Então ele tem uma personalidade. O segundo tópico que eu quero falar aqui é: ele tem emoções. Tiago 4:5. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Aqui mostra que sim, o Espírito Santo, ele tem ciúmes da gente. Quando a gente coloca o mundo ou as coisas do mundo à frente de Deus, o Espírito Santo sente ciúmes de nós. E não é só nesse capítulo que eu posso provar que a pessoa do Espírito Santo tem emoções. Efésios 4:30. E não
entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele sim fica triste. Quando nós nos afastamos dele, ele sente tristeza. Quando nós entramos em outros caminhos, quando nós colocamos coisas à frente dele, ele sente ciúmes e depois ele vai sentindo tristeza também. Então, sim, o Espírito Santo tem emoções. Isso é muito importante a gente lembrar disso, porque eu vou falar de algumas coisas ali na frente que eu quero que vocês lembrem disso, exatamente dessa personalidade do Espírito Santo. Então, aqui a gente pode ver que ele raciocina e que ele tem emoções. Então, agora a gente vai entrar para o outro tópico que eu quero falar, que é ele habita em nós. Então, vamos fazer uma pequena história aqui na nossa mente, só para vocês entenderem. Eu poderia citar como uma pessoa, né? E aí o Espírito Santo entra em você. Então, uma pessoa entrando dentro de uma pessoa. Poderia mostrar assim. Mas eu quero mostrar de uma outra forma também. Na Bíblia fala que quando você aceita Jesus, lá em Apocalipse, você abre a porta, pois ele está à porta. Nosso Deus é cordial. Jesus é cordial. Ele não arromba portas. Ele espera pelo livre-arbítrio você reconhecer ele e abrir a porta da tua casa. Então, depois, quando você abriu, o Espírito Santo de Deus entrou em você. Isso chama legalidade. Você literalmente abriu e reconheceu quem é o teu Criador. Então o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Eu vou ler um versículo em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O teu corpo, você por completo, passa a virar um templo de Deus. Guarda isso. Em 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, agora, pela graça de Deus, nós somos completamente de Deus. E nós nos tornamos uma nova criatura. E aí nós somos o quê? Regenerados. E eu vou ler aqui Tito para vocês. Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração e da renovação do Espírito. Então, não foi pelas nossas obras que nós recebemos essa regeneração do Espírito. Foi a misericórdia de Deus através de Jesus e o nosso reconhecimento que nós já recebemos esse presentão, que é o Espírito Santo, nos tornamos templo dele e somos regenerados. Então, passamos a ser uma nova criatura. Paola, mas assim, o Espírito Santo vem, habita em você e muda você por completo de uma vez? Nós temos que seguir o nosso guia. Então, outro tópico que eu quero falar é: ele é o nosso guia. Então, vamos ler na Bíblia isso. Em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando você aceita Jesus, você se torna filho. Mas, porém, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos continuar o caminho. Nós precisamos continuar sendo filhos guiados pelo Pai, né? E não filhos revoltados. Então, a gente pode se manter filhos, porém a gente não vai estar seguindo o caminho do Pai, né? E existe um só caminho, uma só verdade, uma só vida. Então, ele é o caminho e a vida. Outra passagem, João 16, 13 e 14. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir.
Então, ele vai nos guiar, ele vai iluminar os nossos caminhos, ele vai direcionar os nossos caminhos. E quando a gente fala sobre isso, gente, que ele é o nosso guia, como a gente pode aplicar isso em vida? Uma coisa eu queria falar aqui, que foi quando eu recebi do Espírito Santo os 5 primeiros vídeos que eu ia fazer desse canal. E esse é o 4º vídeo que eu recebi, que eu ia fazer desse canal. Então, uma coisa, ele até pediu para eu escrever, que era assim: o Espírito Santo, ele não é um chaveiro, tá, gente? Que fica numa chave, que é para abrir portas, receber desejos. Então você pega para ligar o teu carro, para abrir a porta da tua casa, para fazer as coisas, mas depois você pega ele, depois que você utilizou ele, usou ele, ou usou para entrar em lugares, você chega em casa e coloca ele no negocinho lá de chaves, do chaveiro ali no porta-chaves, e larga e abandona. Não. O Espírito Santo está em você. Então não ignore o Espírito Santo. Converse com ele a todo tempo. Você nunca mais está sozinho. E isso é muito bom. Porque se você um dia se sentiu sozinho, assim como eu, que passei por um processo de depressão muito grande, hoje eu estou cheia do Espírito. Hoje eu consigo ficar sozinha tranquila, porque eu sei que eu não estou sozinha. Eu consigo ficar sozinha fisicamente, sem pessoas, mas eu sei que eu nunca mais vou estar sozinha. Você nunca mais ficará sozinha. Converse com o seu guia, com o seu professor, com o Consolador, com o Espírito que vai te trazer a revelação da verdade em todos os âmbitos da tua vida. Então converse com ele diariamente, traga ele para o teu cotidiano. Vai conversando, porque ele está aqui. Aumente a sua intimidade com ele. Deus não nos criou para que a gente não tenha comunhão com o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo, ele tem sentimentos, ele tem raciocínio para isso, para que nós possamos criar intimidade com ele. Porque senão não teria como criar intimidade. Você imaginaria ele como uma energia, uma vibe, sei lá o quê. Não, ele é a pessoa de Deus. Ele é o Espírito Santo de Deus. E ele quer criar uma intimidade com você dia, tarde e noite, durante todos os dias. Converse com ele. Crie essa intimidade. Até porque em João 14, 26, a gente vai ler uma coisa muito importante. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Eu já li esse versículo lá no começo, mas eu quis trazer de novo, porque a gente vai evidenciar o fato dele nos ensinar. Há um tempo atrás, eu recebi uma profecia do Tom Rutuolo, e ele veio falando para mim que eu estava recebendo uma unção de ensino. E essa unção de ensino não ia vir de homens, e sim do próprio Espírito Santo. E aí, na hora que eu recebi essa profecia, eu olhei assim e falei: nossa, fez muito sentido. Porque desde o começo da minha conversão, o Espírito Santo foi um grande professor para mim. Eu aprendi com muitos outros pastores, mentores e líderes, e isso é muito importante também. Mas o Espírito Santo, por ele estar 24 horas com você, você tem 24 horas um professor te ensinando. E ele nos ensina, através da palavra de Deus, toda a revelação da verdade e do que você precisa aprender também para ensinar, para ser luz nesse mundo. Então, ele nos traz ensinamentos, estratégias, entre outras coisas também. Agora a gente vai ler em Atos 16, 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Durante a Bíblia inteira, nós podemos identificar que o Espírito Santo, ele também é um norte para as nossas vidas individualmente. Então, ele vai nos permitir ou não estar em lugares ou ir para lugares. E eu tenho até um testemunho aqui. Teve uma vez que me convidaram para um lugar. E eu orei muito para Deus e falei: Senhor, será que eu devo estar neste lugar? E o Espírito Santo deixou bem claro para mim que não era para eu estar nesse lugar. E eu não fui para esse lugar. E depois que todo mundo foi, muitas pessoas falaram assim pra mim: meu Deus, que Deus é esse? Seu, que falou pra você não ir. Que bom que você não foi. Nossa, porque eu vou te falar um negócio.
Nossa, foi terrível, foi zoado, não teve nada demais, isso aqui, não sei o que lá. E só reclamava. E eu falei, uau, tipo, o Espírito Santo, ele nos livra de muitas coisas, né? E também nos coloca nos lugares certos. Então teve uma vez que eu fiz uma oração e ele falou pra eu ir. Quando eu fui, fez total sentido eu estar ali naquele ambiente pra falar de Deus. E fez todo sentido ali na hora pra mim. Então, você perguntar pro Espírito Santo se você deve ir pra tal lugar ou não ir, é uma prática comum. Porque ele vai saber melhor do que você o que é bom pra você. Ou o que é bom para as outras pessoas que vão estar no ambiente quando você chegar com a presença dele. Ou se você está pronto ou não para habitar em certos lugares. Isso é muito importante a gente também ter essa maturidade espiritual, de não se expor em certos lugares, enquanto nós ainda estamos nos fortalecendo em certos âmbitos. E eu falo isso, gente, porque assim, eu sou da libertação, eu realmente, assim, é o meu ministério. Então, eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas se expondo em alguns lugares, depois eu acabo vendo elas se mantendo nesses lugares, elas acabam sendo puxadas. Então, às vezes, é muito mais fácil alguém te puxar do que você puxar esse alguém, se você não estiver fortalecido. Então, cuide primeiro do seu templo, limpe o seu templo. O Espírito Santo acabou de entrar em você. Então, vai limpando. E mesmo que você seja super maduro na fé, ou já tenha anos e anos de conversão, isso também não importa, porque constantemente nós temos que limpar a nossa casa, não temos? Então, muitas vezes a gente não observa que tem poeira debaixo da cama, poeira em alguns móveis que a gente não arrasta. Como cristão, nós temos que sempre estar limpando o nosso templo. E a gente se chama de sondar o nosso coração. O Espírito Santo sonda o nosso coração. E nisso a gente consegue também identificar pequenas ou grandes coisas que nós precisamos limpar. E diariamente a gente vai tendo essa santificação e purificação, que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também. Mas eu não vou me aprofundar nisso por enquanto, não. Vamos aqui no 1 Pedro 1:11. Tá? Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Então, como eu estava falando antes, tudo tem um tempo e ele nos direciona para tempos oportunos, para ocasiões oportunas também. Se nós devemos estar, se nós devemos ir, ele é o nosso guia, nosso professor. E o mais interessante é que o Espírito Santo ele tem várias nomenclaturas. Ele tem Espírito Consolador, Espírito Santo, Espírito de Jesus, Espírito da Verdade. Então a gente pode entender que o Espírito Santo ele é Deus em sua totalidade, né? E a nomenclatura as nomenclaturas são essas. Vamos lá. Em 2 Pedro 1:21, a gente pode ver um outro mover do Espírito Santo para conosco também. Vamos lá. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falarão inspirados pelo Espírito Santo. Então, as profecias são inspiradas totalmente pelo Espírito Santo. Não existe profecia de Deus sem ser inspirada pelo Espírito Santo. Então, uma vez você sendo guiado, tendo uma vida de santidade e purificação, limpando o teu templo, né, observando práticas e realmente seguindo os mandamentos de Deus, você será muito usado pelo Espírito Santo para levar a palavra, para evangelizar, para cuidar ou até mesmo para profetizar. Então, é isso que o Espírito Santo nos entrega. É tudo isso que o Espírito Santo nos entrega. Não tem como ter uma vida morna, nem fria, sendo cristão e tendo o Espírito Santo em você. Porque o babado é doido. Então, se você não assistiu o meu primeiro vídeo do canal, onde eu falo sobre obediência, ela tá muito linkada a uma vida com o Espírito Santo. E o meu segundo vídeo que eu falo sobre discernimento de espírito também está muito linkado com uma vida, com o Espírito Santo, sem entristecer ele, sem afastar ele de você, sem fazer com que práticas ou coisas que o afaste de você e você fique tendo uma vida religiosa. Não, você ter uma vida no fogo, uma vida onde você será muito usado verdadeiramente
para Deus, para ensinar, profetizar, pregar, seja lá qual seja o teu propósito. Mas o Espírito Santo, ele nos foi entregue por Deus, por Jesus Cristo, para nos ensinar, para nos deixar quentes, para nos deixar no caminho e na verdade. Ele é a vida. O Espírito Santo é tudo para nossas vidas. Ele nos traz os seus frutos, que eu vou colocar aqui embaixo. O Espírito Santo tem todos esses frutos: paz, amor, benignidade, mansidão, bondade, entre muitos outros que vocês estão lendo aqui na tela. E nós, quando passamos a ter ele, nós passamos a ter esses frutos, caminhar sobre esses frutos. Então, se você está se sentindo triste, bate um papo com o Espírito Santo e pede para ele te entregar mansidão, paz, felicidade, e ele vai te entregar, pois ele habita em você. Então, não tem por que ele não te entregar, só basta você acessar, você pedir, conversar com ele, criar uma intimidade, bater um papão, entendeu? Porque ele tá lá no rolê contigo, ele tá aqui no rolê com você. E ele vai te entregar, porque o nosso Deus não é um Deus de mentira. Então, se aproprie desses frutos. Se aproprie mesmo. Há pouco tempo atrás eu passei por uma situação muito ruim. E quando eu passei, me bateu uma tristeza muito forte. E eu falei assim pra todo mundo ao meu redor: eu vou chorar um dia, mas só por chorar. E eu orei pra Deus e falei: Senhor, eu só vou chorar por um dia, eu não vou murmurar, porque tem uma diferença, né? Mas eu vou chorar por um dia. Mas depois eu só vou me alegrar e vou tomar posse da alegria do Senhor. E no outro dia, eu simplesmente, mesmo sem vontade, liguei um louvorzão e comecei: Espírito Santo, você habita em mim, então a tua alegria do Senhor é a minha alegria. E eu comecei a pular e louvar a Deus e agradecer. E sim, ele me entregou a graça da alegria, pois ele habita em mim e o fruto dele é esse. Então, eu tomei posse dessa alegria, né? Então é isso, gente. Tomem posse dos frutos do Espírito Santo, pois ele tá aqui com você. É só você abrir a caixinha e falar: me entrega agora isso, me entrega agora isso. E ele vai regendo você, ele vai te mudando. Você se torna uma nova criatura verdadeiramente. Gente, é isso que eu queria falar sobre o Espírito Santo hoje. Nós temos muitas outras coisas para falar dele. E eu creio que durante os outros vídeos nós sempre vamos falar dele, pois o tema do nosso vídeo é Deus. Então, pode ficar tranquilos que a gente vai ainda falar sobre muitos assuntos irados. Um grande beijo da Lola, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa seu like, deixa um comentário aí pra mim, porque isso ajuda o vídeo a chegar em outras pessoas, para novos convertidos ou pessoas que também estão precisando escutar um pouco desse ânimo do Espírito Santo e criar mais intimidade com ele. Muda as nossas vidas. É sério, pessoal. Seguem aí a risca que o negócio é muito bom. E um grande beijo da Lola. A gente se vê no próximo vídeo.